Vocês são a forma. Deus é o ingrediente. Então, quando eu digo vocês são a forma, nesta dimensão e na quarta, esta forma passa a ser o quê? Vocês estão como formas. Mas Deus é o que vai dentro delas, é a essência. Deus é o que vai dentro delas, é a essência. Salve, Jeff. Oh, meu querido. Deus nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, né, Jeff? Que assim seja. Assim é. Tô só disposição, viu, meu né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Ô, Benedito de Aruanda. Pois não. Gostou do pois não, Jeff? Eita. Tô ficando fino. Na primeira parte dessa nossa caminhada juntos, o Senhor falou do homem de bem. Hoje eu quero tratar sobre isso, tratar também sobre o homem inteligente na Terra. Mas antes de chegar lá, eu gostaria de refletir com o Senhor numa frase de um grande pensador da antiguidade. Não, um grande filósofo. Ei, E ele disse o seguinte... idealista, meu filho. Ele disse o seguinte: os homens são miseráveis porque não sabem ver nem entender os bens que estão ao seu alcance. Concordo com ele. Em partes, dentro de um olhar filosófico, os homens ainda são miseráveis. Porque as valorizações que eles sustentam são presilhas que escravizam eles fora da sua realidade íntima e sincera. O estado de quietude, de paciência, o estado de serenidade, que nem vou dizer hoje da alma, vou falar da verdadeira persona, da verdadeira essência, acaba se desfazendo, se corrompendo pelos prioris da ilusão. Então, os valores são ilusórios. Quem dá o valor é a realidade. O eu, não no sentido de ego, mas no sentido de essência. As estrelas brilham distante do ser humano. Quem acha-as com um brilho formoso, com um brilho atraente, com um brilho bonito, é quem realmente reluz. Entende, meu filho? Sim, senhor. Então, o homem, no sentido que este cabeçudo que escreveu isso, tentou explicar, é isso. O nego só está chipificando. Ele falou um pouco menos, mas é isso. Sim. E eu vou agora, nesse só momento... ele tentou não começar a levar muito para o lado espiritual, né, filho? Filosoficamente falando e sociologicamente falando, ele não levou nem no sentido moral, é no sentido de estado. Tá. Estado de consciência. Então vamos lá. Ou de permanência também, no sentido mais concreto, sociológico em si. São miseráveis porque não sabem ver nem entender os bens que estão ao seu alcance. Sim. Mas a gente pode interpretar de várias maneiras, não é assim? Sim, mas o que está em seu alcance são várias coisas. Mas o verdadeiro alcance é sustentar aquilo que se adere em si. Ou aquilo que você pega, vamos falar no sentido mais rústico da palavra. Vocês querem uma profissão, vocês querem uma colocação, vocês conseguem, vocês lá estão. Então você alcançou. Mas no seu âmago você não alimentou, você não sustentou, porque você continua, além de querer mais, sendo fragmentado em infelicidades, em deslealdades com o seu verdadeiro objetivo, que o alcance do homem que assim pode engrandecê-lo é a sua paz de espírito, a sua autossatisfação, o seu senso de
realizar-se perante uma realização que lhe agrada, perante uma realidade que ele também ajuda a sustentá-la com lealdade, não só alcançando-a no sentido de todas as coisas materiais, ou também abstratas por objetivos para o amanhã futuro, como também no sentido prímax, de nutrir a essência propulsora de tudo aquilo que ele pode, antes de adquirir, já nutrir, porque ele já é. Entende, meu filho? Uhum. Isso dentro de um ângulo filosófico, psicológico. Mas no sentido bem povão, bem como se diz na terra, bem terra, você não vai dar pérola aos porcos. Uhum. Uma coisa eles vão pegar e vão comer, nem vão saber usar nos pescoços. Nem vão se achar bonito. Alguns vão se achar nada, porque não sei nem se eles pensam. Vai estar falando que nem seres humanos, Sim. porventura, possam entender. Uhum. Então, o homem, quando quer alcançar algo, a sua idealização já vai com a intenção instintiva da posse. Não no sentido da sua idealização ou da sua vontade, ir com o que ele tem de lealdade dentro de si. É como um grande empresário ou um grande professor, o velho diz grande porque é assim que as pessoas colocam, né? É. Ou a pessoa que tem um cargo importante à vista de outras que são submissas a ela, seja intelectualidade ou da filosofia ou do dia a dia em si. Essa pessoa, esse patrão, se ele só pega, só conquista, mesmo que ele tenha no seu âmago como um suposto, repito, suposto idealista de querer mais para sobrepor-se, aí que está o erro da sociedade. Aí que está o erro unitário, psicológico, filosófico, de se ter na realidade. O que te cerca não é você que realiza o que te cerca. Então você não se sobrepõe, você apenas se coloca alguém que faz a diferença pela autenticidade, pela legítima ação de tudo o que fazer, não só sustentar, mas nutrir. Porque quem nutre, ou quem ama, no sentido mais fácil de entendimento que faz, ele por si já é sempre renovação. Ele não se copia. O aprimoramento dele, ou o aprimoramento dele, independente do trabalho e da expressão de passar o conhecimento, ou de dar o trabalho, ou fazer, ou promover os outros a trabalhar, ou como o filho queira em si, é sempre aprimorando, é sempre expondo, é sempre estigando. O contrário é sempre impondo, é sempre obrigando e sempre se mantendo superior. Então, é um escravo de si mesmo. É um escravo das suas incógnitas. Entende, meu filho? É um homem sem paz de espírito. Qual, então, no caso, o verdadeiro bem, do ponto de vista espiritual, que está ao alcance do homem e que, por ele não saber ver ou entender, ele vive o estado de miséria? O maior bem, ao olhar do peito velho Benedito, na terra vocês chamam de paz de espírito. O Diego chama de amar puramente. Que eu já lhe disse que quem ama puramente, mesmo no sentido mais simples da palavra, se admira sem fazer esforço. Se auto-admira sem fazer força. Mas no momento que o teu maior bem, e o maior bem uno de alguém, para ser um bem em si, no sentido puro da unidade, instantaneamente ele passa a emanar a coletividade que o rodeia.
Porque quem se auto-admira, instantaneamente contempla por aí. E quem contempla por aí, vive num estado de quietude e assim, agindo na atitude de um movimento, de uma palavra, mesmo que ele não esteja livre de errar, como as pessoas entendem na terceira dimensão, mas vai ser difícil, vamos dizer assim. Ele cometeu um erro, porque é tão nato essa admiração, e é tão nata essa contemplação, que a ignorância de ser plenamente, por isso que Deus criou os espíritos ignorantes, para ele é tão corriqueiro isto, essa ignorância, que ele já não sabe tudo, porque não precisa saber. Ele já é o todo, porque ao todo ele passa a pertencer. E se ele é o todo, porque ele passa a pertencer, meu neto, com certeza todas as ações deles vai ser admiráveis. Vai ser de se contemplar. Se ele falar, seja de qualquer filosofia, religião, tendo estudo ou não, a sua postura é acústica, grave, aguda, perfeita, sonora, para a orquestra dos seus movimentos e das suas reflexões, da sua dialética, da sua postura, meu filho. Ele em si é Deus vivo, redivivo, andando por aí. A diferença, consciente de si. Está explicado, meu filho? Sim, o senhor falou, eu perguntei qual o verdadeiro bem. A sua resposta foi então a paz de espírito. É assim que vocês chamam. O Nego fala que o maior bem é amar em si. Amar em si, incondicionalmente. Entendi. Então esse amar Mas é um em si... bem, que é uma coisa interessante. No momento que você, o velho vai usar essa palavra, obtém, fazendo várias aspas em volta, viu, meu filho? Porque é uma questão, é um senso que ele vai nascendo comumente, ele já está dentro de vocês. Entendi. Vocês só estão procurando fora o que devia vasculhar um pouquinho mais lá dentro. Eita. Então, esse senso que particularmente o nego diz que já é comum, porque a sua alma é amar puramente, e se Deus fez o homem à sua semelhança, Deus que é amor, ele não se assemelha ao ódio. Ele simplesmente deixa, posso lá dizer assim, dentro de um certo, viu, meu filho, livre-arbítrio coletivo, porque livre-arbítrio unitário ainda não se tem. Como vocês entendem, de eu sou 100% livre, eu tenho livre-arbítrio. Então, encarnação é balela. Reencarnação é balela, se vocês têm livre-arbítrio, como muitos falam. Balela é o quê? Voltando ao assunto, depois o nego pega o fio da enhada de novo, viu, meu nhado? Então, meu filho, por ter Deus criado o espírito à sua semelhança, é pura perfeição. Quando vocês falam lá no livro do espírito ignorância, espírito ignorante, ele não precisa saber aquilo que ele já é autêntico, por autenticidade pura. Vocês buscam o conhecimento no sentido figurativo da ilusão do ego, ou dos vários egos, porque são várias vidas, e dentro de uma vida vocês têm vários reflexos subjetivos do ego emocional, do ego sentimental, do ego instintivo, do ego do raciocínio, e do ego do domínio também, que envolve o raciocínio, da inteligência psicofísica, do convir das convicções e do deduzir do intuito. Está ouvindo, meu filho? Graças a Deus. Então, isto são coisas normais, até aí não tem nada de ruim. O que acontece, que vocês chamam no dualismo de ruim, é se apegar isso ao ponto de esquecer que por trás de tudo isso tem um amar puro. Um amar tão puro, tão puro, tão puro que ele é ignorante. Porque se ele não tiver esta ignorância que Deus fala no livro dos Espíritos, ele já não é tão puro assim. Aí ele já é divisível. Ele não é imanente. Ah, claro. Porque... Aí nós estamos voltando de novo àquele assunto, né, meu filho? Entendi. Porque
quando eu sei de alguma coisa, esse saber me coloca num ponto de diferença com quem não sabe ou quem sabe diferente. No sentido mais simples, sim, é isso aí mesmo. Deus é perfeito, meu filho. Uhum. O universo é perfeito. Entende? É perfeito. Então, pro nego velho Benedito, perante este olhar opaco deste cabeçudo que eu sou, o grande bem do homem é amar-se, quando eu digo a si mesmo, amar-se incondicionalmente. Porque quem ama incondicionalmente é ignorante no sentido puro, de pureza, não de ignorância, 1 mais 1 é 4, mas no sentido de essência. Ele não precisa saber o que é carinho, porque ele já emana de si. Ele não precisa saber o que é verdade, porque ele já é a verdade. Nossa. Ele não precisa entender nem o que é benevolência, porque ele em si já é benevolência. Então, para que ele vai saber? Para que ele vai fazer se o estado de permanência nele de um local já emana tudo em todo em sua volta dentro dessa frequência perfeita? Seja ele carnado ou não. Entende, meu filho? Sim. Um dia nós todos vamos chegar aí, né, meu neto? Com a graça de Deus. A graça de Deus. A vontade é já, filho. Então, o verdadeiro bem, do ponto de vista espiritual, na sua opinião, é o amar em si. Sim, E puramente. Eita. Puramente mesmo. Tá, E com mas... total ignorância também. Mas é esta ignorância que o nego está tentando fazer-se se explicar. Sim. Não é ignorância calculada. É a ignorância no sentido de essência substancial, elementar e pura, humana. Por isso que Jesus diz, venha minhas criancinhas. Por que será? É isso que o nego está falando. É essa ignorância, no sentido de, simbolicamente, o velho vai já isso, de não ter maldade, de não ter malícia, e de não ter a pretensão de ser algo que não é, ou de fazer alguma coisa para agradar ou desagradar, mas apenas ser. E as crianças puras, elas não vivem por impulsos como os adultos sabidos. Por mais que alguns falam, ela fez por reflexo. Não, ela fez por essência. E elas não se autoculpam quando aos olhos dos outros mais adultos e sabidos, porventura acharem que elas estão fazendo algo errado. Para elas aquilo é normal, ao ponto de serem ignorantes. Alguns sabidões, se um dia ler isso, escutar, talvez diga, então, quer dizer que uma criança de 3 anos pega uma arma, mata um, é ignorância? Ou coisas pesadas, assim. O nego gosta de tocar em coisa polêmica, porque é bom aprender um pouco mais. Tá certo. Fica aí. Entende, meu jeito? Só conta. Não, mas tem uma frase que esse próprio filósofo falou que diz o seguinte, educai as crianças e não será preciso punir os homens. Então, meu filho, se uma criança de 3 anos de idade mata alguém, quem é o culpado é a criança? Se existe a culpa, vamos dizer assim, não é da criança. É da falta de atenção dos adultos. Tá. Não só com a criança, mas também com as coisas que o rodeiam inanimada. Vamos trazer essa analogia. A criança é analogia. animada de vida. Entende, meu? Sim, vamos trazer essa analogia para cá, então. Criança, o senhor quer dizer é a pessoa que é como? Que age como? A criança adulta? É essa. No sentido adulto, nesse sentido que o nego está falando? É isso. É simples, meu filho. Vocês tiveram vários exemplos aqui. Madre Teresa. Mas eu não estou falando de religiosidade. Tá. Estou falando de expressão. Também nem estou falando da caridade. Caritativa aos pobres. Chico Xavier. Ou vamos simplificar mais ainda, sem dizer nomes agora. Tem pouco, hein? A simplicidade. A simplicidade de viver.
As pessoas do campo, elas envelhecem centenariamente falando, algumas, mas elas são mais instigadas pela luz da alma do que pelo cinzentar do ego. Por isto que, mesmo algumas tendo um modo quadrado de viver, perante aquele que se diz urbanizado em si, ou como se diz na terra, viver na cidade grande, para quem olha estes do campo, mesmo assim, eles são mais instigados a se mostrar no dia a dia com a vivencitude simplificada, não da ignorância de talvez não saber ler, alguns, hoje graças a Deus, conhecimento está aí para todo mundo, ou não saber escrever, mas pela simplificação de apenas ser autêntico sem fazer força, sem dever nada a ninguém, nem a si mesmo, ao ponto de se esforçar a algo que não quer, ou a alimentar externamente, internamente o que não é. Se levar no outro ângulo psicológico, o nego está falando a mesma coisa que o nego falou antes. Então são crianças. O homem deixa de ser criança quando ele se fragmenta naquilo que quer e puxando para si aquilo que não é. Como assim, Benedito? Lembra que eu falei uma vez do homem dono do carrão? É mais ou menos assim. Você quer um carro do ano? Pergunte-se para você, para que você quer aquele carro do ano? Dê um sentido, não sentimento. Qual a diferença? É diferente, viu, meu filho? Mas vocês dão sentido para todas as coisas materiais? Ensina a diferença para a gente. No sentido, meu filho, quando um homem, que o nego não tem nada contra as coisas materiais, viu, meu? Claro. Cada um faz com o seu dinheiro o que bem quiser, né, meu filho? Sim. Mas se eu der um sentimento de eu tenho que conseguir um carro, eu tenho que conseguir uma latinha, eu tenho que conseguir uma latinha, que é um carro, viu, meu filho? Entendi. Eu tenho que conseguir isso porque minha mulher dói as pernas, eu tenho que conseguir isso porque meus filhos têm que ir para a escola, eu tenho que conseguir isso porque eu tenho que ir para trabalho. O nego não está condenando isto. Porque isto, em si, é uma consequência de vários fatos que estão levando a este indivíduo a dar um sentimento a isto. Agora, quando este indivíduo compra um carro, é o meu ponto de vista, viu, meu filho? Sim. Eu tenho que comprar um carro porque é utilitário em minha vida. Mas, quando ele, num senso não falado, mas nutrido, tem em si que a vida dele é coligada com outros, o carro já não é só dele. Contrário do primeiro que comprou o carro só para a mulher, só para o filho e só para ele. E se comprou só para a mulher, só para o filho, só para ele, qualquer tipo de engresilha que desce, bater o carro antes de ir para a escola, se por acaso a esposa derramar um líquido no sofá, se um ladrão roubar, para ele vai ser como arrancar um pedaço do coração. Não vai ser como tirar o seu carro. Entendi. Então, o senso, o impacto das coisas, quando vocês botam muitos sentimentos em cima, nesse sentido de posse, porque isso é posse. Apego, né? Apego. Isso é um desgaste energético horrível, meus filhos. Então, antes de dar este sentimento de posse, dê sentidos a isso. Porque quando você dá sentidos no sentido psicológico, viu, meu filho? Você vai dar o quê? Você vai dar sentidos ao ponto de parar aí.
Eu vou parar antes de comprar isso, vai ser para minha esposa, vai ser para o meu filho, vai ser para mim, mas eu vou dar o quê? Um sentido para isso. Eu vou deixar esse sentido longe de mim. O carro é meu, mas o sentido não. Tá entendendo, meu filho? Ah, sim, sim, sim. Você não fica obrigado a ficar ali se remorrendo. Aí vai ser só um objeto de utilidade, não um objeto sentido para futilidade. E isso em todos os ângulos materiais. Eu não estou exagerando não, viu, meu filho? Uhum. É só parar e sentar e pensar. É que as pessoas não querem pensar. A criança, quando é criança em essência, tem os seus propulsares da alma. O homem vai crescendo, se deixa se propulsar para os vários egos, como se diz, fragmentado, ou mais dominado pelo ego, ele já não é propulsado, ele é empurrado. Como um instinto. É como se tivesse uma mão invisível e te jogasse. Vai lá em cima daquele carro vermelho brilhante, porque ele é mais bonito e tá, através dele você vai se aparecer. Tá entendendo, meu filho? Sim. Eu estou dando um sentido até bem terra-terra. Poderia ser mais filosófico, mas não quero ficar só nessa ainda. À vontade. O senhor falou que, então, interpretando que esse desgaste energético ao qual o senhor se referiu, reverte, então, em desgaste físico como reflexo do desequilíbrio emocional. Se torna físico porque é um desperdício de energia psíquica. Uhum. Como uma coisa é coligada à outra, acaba dando as psicossomatizações. Tá, mas energia... Primeira coisa que vai refletir é na pressão sanguínea e na temperatura do físico. Tá. Estresse, viu, meu filho? É energia psíquica, para quem está ouvindo e não sabe, ou lendo e não sabe o que é. O senhor pode explicar? A energia psíquica que o nego fala, ao meu ver, o nego não vai muito só pelos livros não, viu, meu filho? É, mas é por isso. É o pensamento, é a essência cognitiva formatadora, não só do pensamento, mas dos primeiros estímulos cognitivos para você sentir, para você perceber-se em estado em alguma coisa e perceber-se alguma coisa a mais perante o seu estado em algo. Uhum. E assim ter reflexos também de emoção. É como se fosse, numa forma bem esdrúxula e simples de explicar, num outro ângulo e ponto de vista meu, uma descarga invisível aos olhos físicos, mas perceptíveis ao ponto de mudar o seu estado de gênio, de comportamento em si. Então a energia psíquica que o nego fala é similar a uma onda de rádio, que vive em graduações infinitas, em similaridade com o infrassom e o ultrassom que vocês conhecem. É como uma sintonia, vamos dizer assim, e uma sinfonia cósmica, que vai descendo, eu digo descendo porque vocês têm na cabeça de vocês que os corpos inferiores estão tudo acima do corpo físico, ou mais acima vibratoriamente falando. Então, quando esta energia psiônica, no caso, nós estamos falando da energia psíquica, mas o nego também chama de energia psiônica. Uhum. Quando essa energia psíquica vem de outros multiversos, aonde, comparado ao nosso aqui, da terceira e quarta dimensão, essa energia é pura ignorância e indivisível. Quando ela choca-se com outras emanações da mesma energia. Como assim, Benedito? Você me pediu uma explicação, agora eu vou dar bem profundo, viu? Por favor. Você imagine que existe um lago calmo. Este lago não se move, ele é calmo, à vista do observador que vê fora do lago. Entendem, meu filho? Sim, senhor. Este lago, simbolicamente, é a energia psíquica. Só que o lago em si
ele está em vórtices ininterruptos e intensos turbilhonamentos, um vórtice dentro do outro. Uns grandes, uns pequenos. Esses vórtices nós poderíamos chamar de outros tipos de lagos. Por que outros tipos de lagos? Porque quem olha de cima vê o lago, mas o lago em si ele é movimento puro. E cada vórtice gira numa suposta velocidade, porque cada vórtice tem uma intensidade da luz e uma realidade da mesma, assim como uma velocidade. Entende, meu filho? Uhum. Por ter cada velocidade em cada vórtice e cada densidade vai estar simplificando o máximo, as outras consequências que trazem essa frequência, que vocês chamam luz, como som, como a forma, vêm em densidades extremamente diferentes. Mesmo que ambas, à vista de um carnado, como vocês entendem, pode ser rarefeita. Então, cada ondulação, você imagina um monte de vórtices girando de uma forma ininterrupta, em várias velocidades, de um dentro do outro, em infinitas dimensões. Entende, meu filho? Cada choque que um vórtice dá um no outro, ou cada simbiose, é criado em si outro vórtice, outro fluido universal, outro conceito totalmente diferente do que é o fluido universal. Porque é outra polaridade de luz. Ou, se lá posso dizer, é luz da forma conhecida por vocês. Mas voltando de novo à terceira e à quarta dimensão. Digamos que houve um dado momento que Deus, o grande lago, está ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Ele não secou. Ele simplesmente, por ele mesmo, por isso que está no livro do Espírito, ainda se faz incompreensível explicar o que é Deus. No Sim. sentido profundo das coisas. Entende, meu filho? Claro, falta-nos um sentido. Perfeito. Grave essa palavra, viu? Que eu vou já antes de nós terminar nossa conversa. Falta-nos Um sentido. um sentido. Então, por faltar o sentido do nego, mas eu vou já depois, quando eu completar toda a nossa conversa, toda, viu? Eita. O nego vai dizer que ele suspirou. Por ele ter dado esse suspiro, criou uma onda no lago visível ao observador. Se criou uma onda no lago, já não só o lago em essência, como era antes, em legítimo movimento, em vórtices, em turbilhonamento, infinitos, em várias velocidades e densidades da luz em si, e vibrações, este lago, por cima dele, onde era calmo, já passou o quê? Ser vários lagos, ou outros lagos. Por quê? Porque criou ondas. Criou outra contraparte de realidade, além do que já tinha dentro dele. Se criou outra parte de realidade, instantaneamente, a superfície e o que estava supostamente dentro do lago são totalmente antagônicas. Mas suponhamos que este lago ele não é mais plano, ele é circular. Entende, meu filho? É uma bolha d'água amorfa se movimentando no simbólico vazio. Dá para imaginar, meu filho? Difícil, hein? Mas esta bolha amorfa se movimentando, cada onda dela, desde o polo, eu vou dar polos, posso? Sim. Se ela é amorfa, se ela está girando, ela não tem nem polo sul nem polo norte, porque o eixo dela não é fixo. Por o eixo dela não ser fixo, ela vive na sua superfície e no seu interior, chocando-se, entrando em simbiose mutuamente e infinitamente. Todas as dimensões de realidade. Por viver assim, digamos que para criar esta realidade de vocês, até a quarta dimensão, eu até vai dizer até a quinta para ficar mais simples, foi através do quê? De um chocar. Se houve este chocar,
a energia universal de vocês e a força psíquica de vocês é pura ignorância. Por que, Benedito, você está tocando nisso de novo que é pura ignorância? E ao mesmo tempo é extremamente pura. Essa minha pergunta aparentemente foi outra. Vou chegar lá, viu, meu filho? É simples. Porque quando ela é pura, ela não precisa nem ser. Ela está sendo no momento que o ser humano vai emanando em si. No momento que ela emana outras substâncias dela mesma, em outras subescalas vibracionais, para não dizer que é ela mesma noutra realidade, ela vai se distinguindo perante a intensividade das coisas, ou a densidade das coisas. Entende, meu filho? Então, a força psiônica desta realidade, ela provém de uma realidade entre quinqualhões de outras realidades já formadas. Se já formadas, vocês são deuses. E vocês estão o quê? Estagiando na matéria, porque vocês, tanto na matéria, quanto na quarta dimensão, toda a quarta dimensão, é um começo de um novo suspirar de Deus. Porque quando Deus suspirar de novo, toda essa Via Láctea de vocês vai virar pozinho. E quando virar pozinho, criar-se-á outro plairar em cima daquele lago. Diferente, em outro lugar. E assim infinitamente. Mas explicando desse jeito, a pessoa pode ficar com medo de que toda a evolução, toda a história que aconteceu para o espírito dela existir... Não é apagada nada... não, meu filho. Então. Nada é apagado. Mas ficou claro o que o Nego tentou dizer. É diferente, olha como vocês concebem as coisas. Vocês acham assim, eu tenho que estudar, me formar em 300 faculdades para eu lembrar. Não interessa se eu nutre e seja aquilo que supostamente eu aprendi. Já em outras plairagens cósmicas, o seu chequinho de evolução é o que você nutre sem a intenção. O seu quê? Já em outras plairagens cósmicas, seu chequinho de evolução é o que você nutre sem ter a intenção. Sim, mas chequinho é o quê? Chequinho, o seu passaporte. Tá certo. O seu documento que você é uma pessoa boa, uma pessoa de bem, que pode ir para um outro lugar. Aqui não. Aqui na terceira dimensão ainda muitos se prendem, ainda. Que quanto mais sabido é, mais evoluído é. E não é assim. E outra coisa, ainda se prende que quanto mais prestativo for perante a sua religião, seja ela qual for a filosofia, mais iluminado é. E também está errado. Está errado. Está totalmente equivocado. Por quê? Um dia vocês vão chegar, e o velho não está falando isso diminuindo a raça humana, porque eu sou humano. Eu, meu filho, sim, graças a Deus. Mas está na hora de nós começar a ver as coisas, não pela verdade absoluta só de uma alma, que no caso é Benedito, mas cada um ter a sua autoliberdade de pelo menos dizer, eu vejo diferente. Claro. Mas não quer dizer que como eu vejo é o absoluto. E como eu vou me expressar é o resoluto para tudo e para todos. Entende, meu filho? Sim. Então vocês têm a evolução ainda no eu tenho que me manter. Eu estou falando uma palavra bem curta. A evolução do homem é isso. Eu tenho que me manter. Estou falando da evolução espiritual, viu? Dentro do conceito intelectual. Não no conceito da moral, da ética e do senso real da essência humana. E este eu tenho que me manter vem do ego, todo fragmentado, todo viciado. Já aquele que evolui, sai de tudo isso, ele não tem que nada. Porque ele já é sem intencionar a ser alguma coisa. Viu, meu filho? Sim. À vontade, meu cabeçudo.
Eu vou... Fala, filho rodante. A gente, a gente vai progredir no nosso diálogo numa espiral ascendente. Então, se às vezes parece que voltamos ao mesmo lugar, é só apenas aparente porque estamos voltando ali de um ponto de vista diferente. Meu Tá? filho, você sabe que o nego é burro. Você me ajuda, viu, meu filho? Não vai obsediar o velho. Então, basicamente, pelo que o senhor disse, esse amar em si, puramente, porque foi o que o senhor acrescentou, é o verdadeiro bem. Sim. Entendi. Agora, a gente ouve dizer que a Mas perfeição... como é que nós vamos saber o que é amar puramente? Pois é, porque a perfeição não é desse mundo. Meu filho? Mas a perfeição não é deste mundo mesmo. Então, Você, olha só, posso explicar isso? Você Sim, me permite? por favor, por caridade. Benedito, no seu olhar, a perfeição é deste mundo ou não é? E aí? Não, porque vocês só estão passando por ele. Hum, A perfeição não é no inanimado. A perfeição provém daquele que anima aquilo que não tem vida. tá. Mas É não é... simples. Sim, mas não é possível um ser humano no nosso nível evolutivo... Físico. No livro físico, não. Isso, tá. Não por leis naturais de frequência e vibração. O aparelho não permite expressar tanto amor. Não permite. Uhum, É luz. O amor é luz, meu filho. uhum. Você torna o corpo físico. Não que você vai sentir dor, entende, filho? Tá, Né? sim, Aí já está falando no sentido bem rústico, né? sim. Mas olha só, vamos então... Mas é permitível, Aham, pela consciência alma, ciente de quem ela é, partícula de Deus, que qualquer carnado alcance estágios bem interessantes. tá. Estágios plenos de alegria constante. Aham. Por si mesmo. E consigo mesmo também. Ei, maravilha. Isso Olha, qualquer um, meu filho. Isso não tem nada a ver com religião também, viu, meu neto? não tem nada a ver com religião. Não. Tá. Tem a ver com Mas, senso de realidade e realismo em si, consigo. sim. Só que, veja bem, aqui encontramos não é contradição, mas um obstáculo, uma dificuldade que precisamos superar juntos, Benedito. Olha, Me ajuda, viu, meu? o senhor que vai me ajudar aí, olha. Você não vai mais embranquecer meus cabelos. Quando a gente diz assim, qual o verdadeiro bem, do ponto de vista espiritual, que está ao alcance do homem, eu vou parar aqui, depois eu continuo. E eu digo que é o amor em si puramente, se o amor em si puramente não é possível expressar com o material que nos está disponível hoje em dia, o aparelho físico, o corpo humano, então temos que substituir essa resposta. Meu feio. O velho continua nisso, não é por teimosia, não. Posso lhe explicar se você... Não, é bom assim a gente vê de outros Quando o ângulos. nego diz o amor em si, Isso, em si. Se eu falo para você em si, eu estou falando de quem? do amar. Não. Se eu falo para alguém o amor em si puramente, eu estou falando de quem? De qual pessoa? De Deus. O amor em si, Ah, da pessoa. da pessoa. É. Se você tem o amor em si puramente, dentro desta terceira dimensão, você vai graduar este amor. Ah, Isto é lógico, meu filho. É, Porque amor, mas- o amor, ele é... Lembra que eu falei da ignorância? sim, sim. Através dos seus atos, do seu eu, você vai graduar em qualquer lugar que você tiver, você vai ser bem aceito, porque mesmo se você tivesse um amor em si, sem fazer isso, o amor seria ódio, porque você estaria emanando algo estranho, algo agressivo. Tá, entendi. As concepções que vocês têm do amor em si, no caso que eu estou falando agora, que vai mexer, a gente não vai mexer, mas para quem possa ler ou escutar isso, Isso. que talvez seja não limitada, mas diferente da do peito velho Benedito. O amor em si, puramente, por exemplo, posso falar do Edson, esse médico? Pode. O dia que ele tiver, por ele, não por mim, amor em si puramente, ele poderia não entender nada, ser um ignorante em todos os ângulos de literatura.
vamos dizer assim. Mas a postura dele já é sapiência pura. E sapiência é readaptação com eloquência, no sentido de sociedade em vivência. Então se torna uma questão do ser eloquente por ser. Ele não precisa forçar nada, meu filho, ele já é. Então um diálogo, uma conversa dele vai ser o quê? Cumpriciosa, conscienciosa, serena, mesmo que essa pessoa possa ser aparentemente dura, mas ela não vai usar uma dureza incisiva, agressiva, amarga. Ela vai ser o quê? Clareza nas palavras, nobreza nos seus atos. Entende, meu filho? Porque isto de amar em si não exige tanto falar, exige sim ser. E quando esse ser se emana por aí esse ser passa ao quê? Estado puro de consciência, consciente de quem é. Não precisa provar nada para ninguém e não precisa nem muito menos forçar algo em si, porque já é. Então, eu repito, amar em si puramente. Agora vocês podem dar outro nome, se quiser dificultar ou melhorar o cunhego que está falhando, não tem problema não. Então, o homem parece que estaria melhor se buscasse na vida por sentido no ser, para que o emanar de amor nas suas expressões lhe definisse a estada na terra. Sim, meu filho. É isso mesmo. Você usou a palavra definir, não é isto? Sim. Sua única palavra com ele ficou assim, como se diz na terra, não é assim que o Chico faz na terra? Mas assim, troca essa palavra por qual, assim, o senhor trocaria? Repita de novo, nego, pode? Ah, mas eu não vou saber, porque foi... Não consegue? Nego, você tá mais velho que eu, é? Você falou no sentido, o nego consegue ler a energia do nego. Definir. Isso. O nego consegue dizer expandir. Ah, entendi. Não que a sua palavra está errada no conceito humano e dentro dos conceitos do velho está totalmente certo. Mas no momento que envolve amar em si, é expandir. Sem agredir. Então é emanar. Porque o emanar não agride. É. A expansão, já temos que pensar duas vezes em falar isso. Mas esse... Dentro dos conceitos humanos, a forma que o ser humano se expande é meio duvidosa. Duvidoso. Mas é verdade, meu neto. É... Não estou desfazendo ser humano, não, porque eu sou humano também. É como diz um ditado de Exu, Zé Pinto. Como é que eu vou cuspir para forte e para frente, sabendo que depois eu sujo a minha própria nuca? Então é pra cima. Não, é para frente mesmo. Por quê? Tem vento? Não, porque o mundo de vocês é redondo, vai e volta. Viu, Jeff? Você dá risada, né? Mas ele com ele deitado no chão, então, ué. Não precisa ser deitado, não. Ah, mas eu não conheço essa física aí, não. O que você emana é o que você recebe. Tá, aí sim. A emanação de você vem do quê? E agora? Vem da tua essência. Muito bom. Não vem das tuas aparências. As tuas aparências só expandem algo por aí. Nas fofocas e através dos prioristas da conveniência. Na permútua da viciação, não da vicissitude. Na permútua da falta de atitude com a autenticidade do ser humano. Um pragiando o ego do outro. Agora, quando você emana a sua autenticidade em si, mesmo de verdade, provinda da alma, do amar, aí é outra coisa. Aí você emana aqui em qualquer lugar. Você não precisa estar expandindo. Você já é o ato vivo de expansão permanente. Você não precisa estar empurrando ninguém para dizer, olha, eu estou aqui.
para as pessoas te ver. Você só basta estar em qualquer lugar porque as pessoas não vão lhe enxergar. As pessoas vão te admirar por quem você é. Tá entendendo, meu filho? Mesmo que não acredite no que você fala, mas a tua emanação já é isso. Um princípio carnado, vamos dizer assim, como diz na Terra, de perfeição, de um homem de bem, que também é falado no livro dos Espíritos, também é falado no Evangelho. Uhum. Este é o homem de bem, viu, meu filho? Eu vou tentar repetir de uma forma um pouco diferente, mas o senhor ainda vai me dizer se o senhor ainda quer trocar a palavra definir. Buscar. O ser humano deve buscar colocar sentido no ser para que o emanar do amor, obviamente na capacidade que lhe compete, defina a sua existência. Definir a sua existência. Daí o senhor quer colocar expanda a sua existência? Ah, entendi. Daí fica Você entendeu agora, meu filho? Daí fica bom. Bom, então quando eu pergunto qual o verdadeiro bem, do ponto de vista espiritual, que está ao alcance do homem e que, por ele não saber ver ou entender, ele vive o estado da miséria. Então seria o amor em si puramente. Sim, porque ao alcance do homem, porque ele não precisa fazer esforço nenhum. Precisa apenas... Mas precisa apenas o quê? Ser. Entendi. Uma forma bem simples é isso. Viu? E se o homem inverter isto, ele se perde. Uhum. Mas isso não quer dizer agora que o ser humano não vai dar valor às coisas ao derredor. Sim. O senhor falou que é o fato de o homem se tornar escravo de suas incógnitas. Sim. E daí veio a ideia do trem que eu queria passar para o senhor. O que é incógnita? Incógnita é aquilo que não está identificado, mas está em algum lugar. Incógnita vocês têm como dúvida, não é? É. Incógnita para mim é um vício do cacoete de duvidar-se de si. Uhum. Esta é a incógnita que eu estou falando. Tá. Porque, na verdade, o homem sabe que o verde é verde, mas por ele já estar viciado naquele verde, ele já tem hora que ele nem sabe se ele quer verde claro ou verde escuro. Ele nem sabe mais se quer. É como se enfraquecesse a sua originalidade. Não esquece que nós estamos falando em sentido psicológico, filosófico, sociológico também, viu, meu filho? O velho sabe que incógnita também é um engano. Uhum. Para alguns, um erro, uma falha, mas tudo baseado no quê? Numa dúvida latente, permanente. Não é numa dúvida passageira. Passageira para aqueles que não se percebem. Agora, para quem olha e percebe, vê que a pessoa só está se repetindo. Nas incógnitas de si mesmo. Nas viciações, nas presilhas e nas valorizações além do que deve ser. À vontade. Então, você está pensando aí, né? Eu tô. Está torando os mioinhos. Então, eu quero usar a palavra incógnita com a sua paciência e caridade, se o senhor permitir. Não pode, meu filho. Eu só estou tentando assim dividir com o fim um pouquinho da minha guinhonha. Isso, foi bom, eu agradeço, vai ajudar a gente a pensar. Mas eu quero trazer para esse lado um pouco. Que incógnita ser aquilo que eu disse. Algo que está em algum lugar, mas você não consegue definir exatamente o que é, mas está lá. Eu procurei aqui no dicionário que ele fala assim que é um valor procurado na solução de um problema, a letra X. Então, vou usar dessa forma e já passar para o senhor a analogia do trem, que eu tive essa ideia, o senhor desenvolve aqui agora. Que é como se a gente fosse um trem indo para algum lugar. E como as pessoas, o trem está cheio, mas esse cheio e essas pessoas a gente vai substituir pela letra X, que é a incógnita. Ela está lá, mas eu não sei o valor de cada uma delas, e só que igual aquelas pedrinhas que fui colocando na bolsa. Fui enchendo meu trem de incógnita. Agora, eu sou uma casa dividida contra mim mesmo, por isso escravo das minhas incógnitas, porque o trem não vai nem para frente, nem para trás, e quando está indo não tem certeza para onde, que aí chega onde o senhor falou que é a dúvida. A dúvida. Nesse caso, então,
como fazer para nos livrar desses grilhões que nos fazem escravos dessas incógnitas? Seria descobrindo-as? Conhece-te a ti mesmo, do famoso? Homem, conheça a ti mesmo, a verdade vos libertará. Para te libertar, você é preso em algo. Isso é bem simples, né, meu? É, Então vamos botar o algo como uma incógnita, tá bom? vamos. A incógnita vem daquele que não se conhece, e se não se conhece é porque não se percebe em autenticidade, em permanência contínua. É nesse sentido que Jesus tentou dizer. Eita. O homem não consegue se manter se percebendo continuamente. Para se perceber, ele se prende, se escraviza nas pedrinhas pelo caminho. E para ele não enlouquecer, tá ouvindo o que eu estou falando? Sim. O enlouquecer que eu estou falando não é psíquico, mas não errar, não cair, ou não pirar, como diz, como que vocês quiserem chamar aí o filho. Sim. Perdeu o controle. Perdeu o controle, ele vai fazer o quê? Ele vai botar as pedrinhas tudo no bolso. Porque são fragmentos dele, ele vai botar tudo no bolso. Mas não é fragmento sadio, é fragmento do ego. Sim. Vai arrumando vários jeguinhos. Eguinhas. Não, tá. E ele tá caminhando diariamente Você tá me para entendendo, meu neto? aquilo que ele não quer. Perfeitamente. E está deixando de ser autêntico. E passando a ser aquilo que verdadeiramente a essência ele não é. Ele passa o quê? Viver em prágio. Viver em Eita. conveniência. Aí vem Jesus e fala, homem, conheça a ti mesmo, é verdade, vos libertará. Entende, meu? Sim. Para não dizer, vai que a vergonha na cara e vê se te ama, viu? Olha. Mas é que parece que confundimos a essência com a roupa e chamamos tudo da mesma coisa. Não, meu Jeff. É bem diferente. Para quem é espírita e tem uma noção espiritualista, já entende o que o filho tentou dizer a respeito, mas a nossa conversa, filho, pode tocar algumas coisas à vontade. Pode. Mas eu estou dividindo meus pontos de vista Pode com falar. toda sinceridade com voz mexer. É muito diferente. E vai além disso. É muito diferente. Né? Eu te digo que a tua essência vai além disso. Hoje ela está quase 7 bilhões de seres humanos. Porque é tudo interligado. Mas agora, se eu falar em sentido unitário, a tua essência é tua alma. Isso. E a tua roupa, o teu corpo físico, nem é como ela se apresenta. Porque se fosse como ela se apresenta, não teria pessoas odiando o seu corpo, psicologicamente falando. Aí Sim. vão dizer, Benedito, mas é uma desarmonia psíquica. Ué, mas se é psíquica, meu filho, pensa no que eu falei sobre a tua essência. Se é psíquica, é o teu ego desgostoso, é a forma que você está fortificando o seu ego com as pedrinhas embrutecidas, endurecidas, que você está pegando perante o seu caminho e botando na sacola. O peso. Peso. Porque Tá o ego é o reflexo do teu corpo físico para se transparecer cognitivamente aos outros egos e seus vários níveis de embrutecimento ou de frigidez. Qual é a diferença do ego bruto e do ego fluido? Pode falar, filho? Sim. O bruto quer dominar tudo. Estar no controle das coisas. Quer dominar tudo. E, ao mesmo tempo, não quer permitir que a sua alma faça parte do todo. Eita. Quando ele é mais fluido, isso é uma palavra simbólica, pelo amor de Deus, é uma correlação ignorante desse nego velho. Quando ele é bem rarefeito, você é o todo. Qual é a diferença? Porque sua alma reflete sobre tudo que lhe rodeia. Está explicado, meu filho? Está explicado. Então, essa coisa de ego bom, ego ruim, até isso com o tempo vai ser descartado, viu?
Porque não é uma questão, porque... Mas, Benedito, por que Buda falou isso? Por que outras coisas falam, meu filho? Porque tudo é uma questão de concepção, ponto de vista. É respeito da espiritualidade perante as pessoas de consciências. Público diferente. Não, o impacto que causa nas pessoas sempre foi o mesmo. Todas as revelações. Independente das graduações de como foi passado. Agora, a recepção, quem recebe, quem permite essa aderência, o psiquismo, o ego que está se mostrando, que está recepcionando aquilo, é que faz a diferença. Verdade é verdade. Se for vinda com amor, mesmo graduada na terceira e quarta dimensão, ela não deixa de ser verdade. Sim. Só que para alguns a maior verdade vai ser a pior mentira. E para outros, a pior mentira vai ser a realidade mais pura da verdade. É como vocês concebem. Vocês são a forma. Deus é o ingrediente. Então, quando eu digo vocês são a forma, nesta dimensão e na quarta, esta forma passa a ser o quê? Vocês estão como formas. Mas Deus é o que vai dentro delas, é a essência. Deus é o que vai dentro delas, é a essência. Você quer duas palavras bem humanas, bem claras, que pode explicar o que o Nego falou? Admire-se por si mesmo. Essa palavra bem curtinha, admirar. E contemple tudo que você puder enxergar na terceira dimensão. Se você conseguir fazer isso sem fazer um esforço mínimo, e sem fazer força, você vai se iluminar como um Buda. Se você conseguir fazer isso sem fazer um esforço mínimo, você vai ascensionar. Você vai se iluminar como um Buda.